Boa noite, Gilson Peranzeta. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Momento Cultura. É uma honra, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. A honra é minha de poder participar da entrevista do seu programa. Foi um prazer te conhecer lá no concerto. Então, estamos juntos. Vamos nessa. Gilson, o que aconteceu para que você se encontrasse com a música? A minha mãe tocava bandolim e gostava demais de música. E ela nos colocou, eu e meu irmão, para estudarmos música. Comecei com um acordeon. Daí começou tudo. Eu comecei a estudar, depois passei para o piano. E esse foi o início da minha vida com a música. E por que a escolha pelo piano? Porque era um instrumento que me encantava. Eu ficava muito feliz de ouvir o som desse instrumento. Mas na época não havia possibilidade de meu pai comprar pianos, né? Um piano para eu e meu irmão estudarmos. Então começamos por isso com o acordeon, porque meu pai ele era um operário que batalhou muito até conseguir ter uma vida tranquila. E aí no começo foi difícil, mas graças a Deus conseguimos. E de uma vida difícil no início, com um pai operário, trabalhando muito, você conseguiu se tornar um dos maiores pianistas do mundo, um dos maiores arranjadores do mundo. Como foi essa transição? Eu morava em Braz de Pina, num subúrbio do Rio de Janeiro, e era muito difícil, né, sair para ir para a escola de música e tal. E minha mãe, naquele esforço de querer realizar um sonho e ver os filhos numa situação melhor, arrumou uma escola. Quer dizer, primeiro não era um bairro, depois era na Penha, e aí eu e meu irmão íamos para essa escola com a dona Odete Costa, que era professora, e nós íamos para lá estudar acordeon, teoria musical. Depois arrumamos uma pianista, uma professora de piano em Braz de Pina, que nos ajudou bastante. E depois eu entrei para a escola de música. Na época era a Escola Nacional de Música, na Rua do Passeio, no Rio de Janeiro, na Lapa. Depois eu fiz o conservatório um tempo e tinha um grupo de baile com meu irmão que nós tocávamos. Depois ele montou o dele e eu continuei tocando com baile com outro grupo. Aí comecei a tocar na noite, quando no Little Club, no Beco das Garrafas aqui no Rio, mas não era a época de bossa nova mais, já era uma boate comum e tal. Quando apareceu na boate um guitarrista de Minas Gerais, o Chiquito Braga, e ele me convidou. Ele fazia parte do grupo do Taiguara. Me convidou para tocar com o Taiguara. E aí eu saí da noite e comecei a tocar com o Taiguara, né, com o cantor e compositor. Daí para frente as coisas começaram a mudar. Alguns meses depois, um ano ou dois, sei lá, eu fui para a Europa. Fiquei 3 anos morando em Barcelona, aonde estudei com a Petri Palud de Claramunt, uma pianista maravilhosa, professora, que foi professora do Tete Montoliu, um pianista cego em espanhol, e conheci um compositor catalão, muito, muito importante na época e tal, que me ajudou bastante, Frederic Montpol. Me ajudou muito, 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 muito. Eu ia na casa dele
e ele me ensinava orquestração e as coisas de composição. Então, e eu me encantei com uma composição dele de um livro que chama Impressões Íntimas. Era a 4ª música do álbum. Levei para estudar, fiquei uns 20 dias com essa música, estudei, toquei, como estava na partitura, levei para ele ouvir. E cheguei na casa dele, ele sentou e tal, eu toquei, eu perguntei para ele, e aí, irmão Paulo, o que você acha? Ele disse, eu acho horrível. Eu disse, mas como assim? Toquei tudo que você escreveu. Ele, por isso mesmo, não tem nada de amor na sua alma, não tem uma emoção sua para botar na minha música. Então, Rodrigo, para mim, isso foi a melhor aula de música que eu tive na minha vida. Poder ter uma assinatura, como ele dizia, e a minha professora, a Petri, a Paulo de Claramunt também. Enquanto você não tiver uma assinatura, você não é ninguém, Gilson. Depois quando voltei para o Brasil 3 anos depois, estudei com a Vilma Graça, que foi professora de todos aqui no Rio de Janeiro, e estudei com a Sônia Vieira, e fui fazendo, e fiz cursos comprava livros de orquestração, e fui estudando, lendo, ouvindo, perguntando aos músicos como funcionava, como era, o que era bom, o que não era ruim, o que não era bom para o instrumento, o que era bom para escrever. E assim foi. Eu consegui, com muito custo e com muito trabalho, ter essa oportunidade de ir aos Estados Unidos. E aí as portas mudaram com o Love Dance, que eu compus com o Ivan. Assim foi o meu começo para chegar, o menino de Brasília, lá da rua Marari, número 53, as duas ruas da favela, poder ir para o mundo e poder ganhar esse espaço. Mas foi com muito esforço, Rodrigo, com muito esforço. Um esforço que resultou no que temos hoje, né? Um dos maiores músicos que a humanidade já conheceu. Você é multi-instrumentista, você é compositor, você é arranjador. Na sua opinião, qual é o seu melhor? Arranjador, compositor ou instrumentista? Rodrigo, eu venho tentando a minha vida inteira fazer com que a música seja completa na minha vida. Tanto é que eu sempre digo que a música é a minha religião, o palco, a minha igreja, e o piano, o altar onde humildemente faço minhas orações. É claro que a música, como dizia minha professora, é a arte. É a arte que faz você conviver com suas limitações, porque você, no que você se define por uma coisa, você sempre perde um pouquinho em outra. É claro que tem as pessoas que conseguem fazer isso, as 3 coisas, tocar, escrever, compor, maravilhosamente bem. Eu tento e peço sempre aos meus mentores espirituais e musicais que me orientem para que eu seja sempre um instrumento, que a música seja sempre a estrela. Então, quando estou compondo, eu me dedico de corpo e alma quando estou escrevendo igual e quando estou tocando também. É muito difícil porque a música exige de você que você seja constante nesse relacionamento, porque senão ela te abandona. Então eu tenho tentado, Rodrigo, com muito carinho, assim, com muito amor e com muita humildade com relação à música, porque, como eu disse antes, eu sou um instrumento, a música que é a estrela. Fazer o melhor possível por ela, sabe? Então acho que isso é a minha definição em relação a essa minha religião, que é a música. Que maravilha, um músico de
corpo, alma, espírito. É disso que o Brasil precisa. Como arranjador, Gilson, você teve alguma referência quando você se deu conta de que seus arranjos fariam tanta diferença como fazem na música brasileira e na música internacional? A minha referência brasileira foi de um mestre, um pianista maravilhoso, grande amigo, um grande irmão, que é o Luiz Essa. O Luiz Essa, ele mudou a cabeça dos pianistas da minha geração. Eu até fiz uma música para o Luiz, ele chorou muito quando escutou, que se chama Luiz, essa é para você. Então, o brasileiro, esse foi assim um cara que me chamou muita atenção. E claro que o Radamés, né, pessoas, músicos que vieram antes também influenciaram bastante a minha cabeça, eu ouvia bastante. Os estrangeiros, que eu comprei o primeiro livro de orquestração, que foi o Henry Mancini, que ele vinha com as partituras da grade da orquestra e com um disco, com os exemplos. Então você via o que ele tinha escrito e ouvia. Isso foi uma coisa sensacional para mim, sabe? E o Gil Evans, pela forma de harmonização, de mostrar sonoridade totalmente diferente. E aí você vai abrindo a sua cabeça e procurando o seu caminho, a famosa assinatura, né? Porque no começo você tem que ter um ponto de partida. E depois você começa a zarpar para os lugares onde você quer ir musicalmente, né? Viajar, poder fazer as coisas com que você sonha musicalmente, testar timbres, e isso é o mais importante de tudo com a música. Então, assim é que foi o meu começo, né? Ouvindo bastante, porque quem não ouve não aprende, Rodrigo. Temos que ter essa sintonia com a música e saber que alguém sabe mais do que você. Você está começando e precisa ter uma referência. E foi assim que eu fiz a minha vida inteira, até descobrir. Na verdade, como eu digo para meus amigos, eu sou um eterno neófito. Eu estou sempre começando. Eu acho que essa profissão de músico não tem canudo. Você não para de tocar, de estudar, você tem que estar sempre crescendo, melhorando, porque senão, no que você diz, eu sei tudo, parou, né? Então eu procuro ser sempre o eterno aprendiz. Estou sempre ouvindo, sempre procurando crescer e ter novos conhecimentos. Assim é a minha vida. Gilson Peranzeta dizendo que é um eterno aprendiz, um aprendizado para todos nós. Gilson, como está fazer música no Brasil atualmente? Como que anda o cenário musical, a alma musical brasileira atualmente, o mercado fonográfico brasileiro? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. A música brasileira, Rodrigo, é a música mais bonita do mundo. Eu me lembro que em 84, quando eu fui a primeira vez aos Estados Unidos e conheci o Quincy Jones, ele dizia que a melodia nos Estados Unidos tinha terminado, que eles tinham que virar o foco para o Brasil, né? Ele tinha toda a razão, porque realmente a música brasileira é a música mais linda. O Sivuca, na época que eu toquei com ele, nós tínhamos um quinteto, eu, Sivuca, Sebastião Tapajós, Altamiro Carrilho e Maurício Einhorn. O Sivuca dizia que se a música brasileira tivesse 1% da mídia do futebol, a situação seria totalmente diferente, sabe? Então, já foi pior
aconteceram momentos de guerrilha, né, de você ter que fazer mágicas para poder trabalhar e não sei o que. Bom, acontece o seguinte, no Rio de Janeiro, a cultura está muito caída, sabe, os investimentos em cultura. Nós não temos o que vocês têm em São Paulo, sabe, não temos mesmo. São Paulo tem um mercado e uma visão cultural totalmente diferente do Rio de Janeiro. Como os outros estados, eu tenho feito coisas no Norte, Nordeste, sabe? Agora, no Rio de Janeiro, a coisa não é legal, não está boa. Tanto os músicos daqui, os artistas, fazem seus trabalhos fora do Rio de Janeiro, porque está muito, muito, muito difícil essa coisa da cultura no Rio. Mas a música vence, isso é uma passagem, sabe? Uma mudança de tonalidade, vai acontecer, vai melhorar como tem que ser, quando as pessoas certas estiverem nos lugares certos. Então, é só uma questão de tempo, de esperar. Eu tenho visto em São Paulo, principalmente, a rapaziada, a garotada, os músicos, assim, jovens, com um conhecimento que na minha geração era muito difícil por falta de informação. Então, essa guerrilha vai se transformando numa festa, numa alegria, e vai se esquecendo desse esforço bobo que tem que se fazer para mostrar que existe na música instrumental, principalmente, que é um filme que passa que se chama Não Ouvi e Não Gostei. Então, é preciso que o povo esteja ligado e próximo à música instrumental, principalmente, porque como não tem letra, ela é um pouco mais difícil de chegar, porque essa minha professora dizia que aprender a tocar é difícil, um instrumento, né? É difícil, mas o mais difícil é aprender a tocar o coração e a emoção das pessoas que te ouvem. Então, tenha certeza, Rodrigo, que isso é uma passagem, uma modulação de tom que vai ser linda, vai ser maravilhosa, não vamos ter dúvidas disso, sabe? É isso aí. Esperamos muito que nessa modulação o próximo acorde seja suave, como foi há um tempo atrás, né? E como é ainda quando músicos de grande capacidade de trabalhar com a alma, com o coração das pessoas, como você, ainda produzem, né? Há grandes músicos ainda produzindo muita coisa. Gilson, como está seu trabalho atual? Com que você vem trabalhando atualmente? Rodrigo, eu tenho me dedicado às minhas músicas, às minhas composições, meus arranjos. Quando nós nos encontramos lá na Rosinha, na Rosa Passos, num concerto lindo, né, que foi maravilhoso, eu estava vindo de São Francisco, fui tocar com um duo, eu e Mauro Senise, que temos um duo há 25 anos. Nós fomos fazer o festival de jazz, o festival de jazz de São Francisco. Aí, de São Francisco, voltei pro Brasil, ficamos, eu e minha mulher, que é minha produtora, a Eliana, ficamos 24 horas direto sem dormir, porque sai de São Francisco, vai para Atlanta, são 5 horas, espera 2, pega outro avião para o Rio, são mais 9, aí chegamos em casa, eu descansei 2 horas, mudamos a roupa, tomamos um banho, pegamos a mala, fomos para São Paulo, tive ensaio com a Soundscape de 11 da noite às 3 da manhã. No dia seguinte também. E eu estou trabalhando, quer dizer, na verdade quem faz o que gosta, quem trabalha no que gosta, todo dia é feriado, sabe, Rodrigo? Então estou feliz de poder estar tocando, poder fazer minhas coisas. E agora estou voltando para São Paulo essa semana
para fazer Bauru com a Soundscape, volto para o Rio, vou na quarta-feira, semana seguinte, 26, para Brasília, para fazer com o Mauro Senise, no Clube do Choro de Brasília, uma homenagem ao Dominguinhos. Aí volto para o Rio, preparo eu vou fazer um duo com o Cliff Corman, que é um pianista americano que vive aqui, lá em Nova York. Vou para Nova York em setembro, tocar com a Manhattan School, que é uma escola de música. Vou tocar com a Jazz Sinfônica deles lá. Os arranjos que eu fiz agora, 1 ano e pouco, 2, para o Edu Lobo, em Amsterdã, com a Metropole Orchestra. E eu ganhei até um prêmio com esse disco aqui no Brasil, né, Prêmio da Música, no melhor arranjo. E lógico, com aquelas músicas maravilhosas do Edu e com a orquestra, com a Jazz Sinfônica lá de Amsterdã. O disco é muito lindo, eu adoro. Então vou fazer em setembro em Nova York. Só instrumental, porque o Edu não vai poder ir. Então é isso que eu tenho feito. E compondo sempre, estudando sempre, ouvindo sempre, sabe? Essas são as minhas orações com relação ao que eu falei contigo, a minha religião, que é a música. Sempre, sempre não a abandono um minuto, porque é assim que tem que funcionar. Então, eu acho que todo o esforço do menino de Braz de Pina, que está aí pelo mundo afora com a música, não foi em vão. Agradeço sempre a minha mãezinha, meu pai, pela oportunidade que eles me deram, às vezes se privando de coisas para eles, para oferecerem aos filhos essa oportunidade de serem felizes trabalhando, tocando, né, fazendo o que gostam. Isso não tem dinheiro que pague, Rodrigo. É assim que funciona, viu? Então, eu só tenho que agradecer a pessoas como você, que se interessam por música, que se interessam por pessoas que também se interessam pela música, que amam, que adoram música. Eu tenho que te agradecer e dizer para os seus ouvintes que prestem bem atenção no seu programa. O que você faz pela música brasileira. Isso é muito importante, meus parabéns, viu, Rodrigo? Muito obrigado, Gilson. Eu fico lisonjeado. O que te faz rir muito? A felicidade de ver o rosto dos músicos tocando minha música, meus arranjos. Não tem dinheiro que pague, Rodrigo. E o sorriso do meu neto. Tudo isso é uma coisa muito, muito linda. E, como dizia meu pai, uma vez eu era rapaz ensaiando lá, morava com meus pais, estávamos falando sobre simplicidade, ele passou, voltou e disse: vocês estão falando sobre simplicidade? Eu falei: pai. Ele disse: mas eu não ouvi o nome do cara. Eu disse: que nome de quem? Ele falou assim: Deus, rapaz, Deus é o cara mais simples que tem, ele é dono de toda a obra e não assina nenhuma. Esse cara é simples. Então, isso tudo, para mim, as coisas mais simples são poderosas, sabe? Você olhar o sorriso do teu neto olhando para você, te perguntando coisas que você não imagina que uma criança, hoje ele tem 10 anos, mas quando tinha menos, as perguntas, sabe? E quer tocar, quer ser músico, a orquestra, a felicidade da orquestra tocar, eles tocando meus arranjos com um rosto iluminado. Olha, Rodrigo, não tem dinheiro que pague. Eu sou uma pessoa realmente feliz com o que faço e acho que tenho deixado o coração das pessoas também felizes. E eu acho que isso foi uma entrega total e o retorno tem sido muito bom. E o que te faz chorar muito? Rodrigo, o que me faz chorar, ou no mínimo me deixa assim, muito triste, é o desrespeito, a ignorância com a cultura, com os artistas brasileiros e com todo profissional que se dedica e não tem o mínimo valor. Isso tudo me constrange bastante, me deixa muito triste. Mas temos que lutar, né, contra isso, contra tudo isso. E
mostrar cada um na sua profissão que podemos fazer solos maravilhosos. Você com as suas entrevistas, eu com a minha música, o médico com a sua experiência. Então são solos, são coisas lindas. Então isso, a ignorância, o desrespeito, a falta de sensibilidade, isso me faz chorar bastante. Gilson, esse momento agora, no programa Momento Cultura, é um momento de muita liberdade, um momento de liberdade anarquista, eu diria, um momento de liberdade total, um momento para você falar tudo que você não falou em outro programa, tudo que não deixaram você falar, tudo que você sempre quis falar, um momento para você xingar, um momento para você falar palavrão, um momento para você contar piada, para você rir, chorar, para você falar o que espera do Brasil, do mundo, para você falar do que você quiser. Fale. O que me dá maior raiva é olhar e ver as pessoas acreditarem numa mentira que está acontecendo no Brasil, com pessoas que levaram 22 anos, 21 anos para tomarem conta do país, em um crime organizado, tudo pensado, tudo elaborado. Sabe, eu não sei de nada, eu sou diretor da Petrobras, mas eu não sei o que aconteceu, se alguém mexeu, se alguém roubou. Sabe, o outro que os hospitais sem sangue, porque o filho da puta vendia sangue, roubavam para vender. Então eu acho que isso é o que incomoda, essa loucura, sabe? Eu conheci uma pessoa em São Paulo que trabalhou no Acre, sabe? Então, o filho do nosso atual presidente, um pai tem 40 mil cabeças de boi, tudo desmatado. Por isso falta água em São Paulo. Não é culpa do prefeito, não é culpa de nada, de ninguém. Culpa desses caras que não têm coração, só pensam no dinheiro. Tem dinheiro para voltar umas 4, 5 vezes, mas não querem saber. Quanto mais melhor, o desrespeito com a criança, sabe, com os adultos, com os velhos. Desrespeito total. Então, isso tem que mudar, cara. Isso precisa mudar. E o pior é que eu tenho amigos inteligentes, cultos, que acreditam e lutam por isso, cara. Não posso acreditar nisso. Outro dia, falei com minha filha, eu disse, minha filha, conhecia um cara que ajudava todo mundo, fazia tudo por todos. Sabe o que fizeram com ele? Ela disse, não, pai, vocês pregaram ele na cruz. Imagina o que vão fazer com o povo. Então, Rodrigo, é preciso ter muito cuidado, porque tem uma lei do retorno. As coisas acontecem, a vida é um círculo, tudo volta. Então, é como música, passa por várias tonalidades, mas volta para a inicial. Ou se não volta, deixa uma marca das tonalidades passadas e que vão se encadeando. Mas tudo, normalmente, ela volta para o seu tom original. Então vamos ter um pouco de humildade, um pouco de equilíbrio para poder chegar num nível de consciência aceitável como ser humano, cara. Senão, nós vamos virar predadores. E, aliás, o homem é um predador incrível, né? É o pior deles todos. Mas eu acho que a música e esse benefício da paz, com os anos, com a batalha, com a coisa da gente poder forçar essa situação, tudo isso, Rodrigo, vai melhorar. Eu tenho certeza. Não sei se vou chegar a ver, nem se meu neto vai ser. Por exemplo, meus filhos, eu tenho um filho de 38, uma filha de 40, eles já estão com a cabeça formada e tal. E o meu neto, o que eu digo para eles?
para ele sobre a vida do país. Eu vim agora lá de São Francisco, como te falei, dos Estados Unidos. As pessoas têm bandeiras do país nas casas, na porta. Orgulho do país. E aqui? Essa vergonha, cara. Quanto menos você souber, quanto menos o povo souber, quanto mais burro for o povo, melhor de levar para o curral. Então, vamos esperar que tudo, que cada um faça o seu, para que isso melhore, para que a gente tenha possibilidade de ter uma vida melhor para frente. Sabe? E que esses criminosos sejam todos presos e ficarem, como dizia a empregada que trabalhava na casa da minha mãe, uma menina, que dizia: dona Célia, vamos botar tudo nos seus divinos lugares. Eu acho que eles têm que ser colocados nos seus divinos lugares, porque, porra, o negócio é muito feio, Rodrigo, mas a gente vai fazendo, cada um um pouquinho, e o prédio vai crescer, e aí nós vamos tendo um bom alicerce, você pode construir o que quiser em cima. E isso é que nós estamos procurando e vamos fazer, se Deus quiser. Obrigado por tudo, meu irmão, um grande beijo. Os teus ouvintes também, que você tenha muita paz, muito sucesso com esse programa maravilhoso, viu? Beijão. Eu agradeço muito pela sua presença no programa Momento Cultura, Gilson Peranzeta, uma das mais brilhantes estrelas do firmamento musical mundial. Muito obrigado, estou muito lisonjeado mesmo, muito feliz, e foi um grande prazer te conhecer, foi um grande prazer poder conversar com você aqui, e as portas estão abertas, e vamos ouvir mais músicas suas. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Rodrigo. Obrigado você por me dar essa oportunidade de falar sobre a minha música, falar sobre a minha vida. Muito obrigado mesmo. E o que eu disse antes, os seus ouvintes, para os seus ouvintes, que prestem bem atenção no seu programa, pelo que você faz pela música e pelos músicos e artistas brasileiros. Muito obrigado. Uma boa noite. Fique em paz, meu irmão.